Tem uma história francesa que diz o seguinte: um cozinheiro a gente faz, mas um assador tem que nascer. Então, Entendi. é uma coisa assim, o comunicador tem que nascer. E se ele tiver possibilidade de agregar alguma coisa de conhecimento e da sua alma e da sua vida, a primeira vez que eu estou conversando com você. Então você é um comunicador nato, nasceu. Calma aí, cara. Não tem jeito. Quer dizer, a gente pode ficar... Bom, obrigado pela parte. Não, a gente... coisas que... talvez algumas perguntas que se fosse feitas numa entrevista, eu não ia poder responder, nem ia colocar a maneira como você coloca as coisas, transforma num bate-papo agradável, e para mim você já é um admirador que eu admiro. Obrigado, um cara. Comunicador que eu admiro. Que coisa. Bom, vem de um cara que você viu o Silvio Santos, por exemplo, né? Tu teve muito contato com o Silvio, por exemplo? Bastante. O Silvio é um outro cara que, putz, é um desses que eu falei assim, putz, queria muito que trocar ideia com esse O Silvio Santos, eu estava na Rádio Nacional, eu trabalhava com a Rádio Nacional de São Paulo. Desculpa, uma coisa que eu descobri pelo teu livro, que o Chico perdeu um concurso, ficou em segundo lugar num concurso de locução, e quem ganhou foi o Silvio. É verdade. Eu fiquei, cara, que legal. É verdade, isso. o Silvio Nossa, ganhou. Essa época... Quando eu lendo o teu livro, eu já te falei isso, mas assim, de novo, nossa, o que estava acontecendo ali era uma tempestade perfeita. Mais o Silvio Santos, vai. Você ia falar. Bom, o Silvio Santos, eu conheci o Silvio Santos sem falar com ele, sem conversar com ele. Eu escrevia parte do programa Manuel de Nóbrega. Trabalhava com o Manuel de Nóbrega e eu aprendi com ele foi muito importante na minha vida. Ele ficou de bem contigo depois, o Manuel? Ficou. Nós ficamos de bem. Tá bom. Inclusive, ele gravou o programa de 25 anos da TV Globo. Eu tenho uma admiração enorme por ele e pelo Carlos Alberto. Eles são pessoas familiares para mim e que me ajudaram muito, todos os dois. Eu quero eles muito bem. Mas a coisa é a seguinte, eu escrevia lá Manuel de Nóbrega e tinha um locutor que aparecia para ler o comercial. Impertigadinho, não falava com ninguém. E ele falava, e como ele era um jeito bem falante, uma voz linda, e ele era bonito, o auditório batia palma para o comercial. E ele ficava vermelho. Então o apelido do Silvio Santos naquela época é o Peru que fala. Esse ele não conta para ninguém, mas eu sei que era. O Peru que fala. E o Silvio também tem toda uma... na comunicação também tem uma trajetória interessante, porque, putz, perigou ser candidato à presidência da República, tem toda a história da peruca, né? Tem um monte de coisa, e agora ele tá no canto dele, né? Foi ficar no canto dele. Então, o Silvio fez uma brilhante carreira, que ele, de locutor, passou a ser empresário, teve uma rede brasileira pela habilidade dele política e pelo peso da popularidade dele, um grande apresentador, um dos melhores do mundo, domina a arte de conduzir um programa de uma maneira perfeita, né? Então, é um dos maiores apresentadores de televisão do mundo. E tu assim, teve algumas, pelo menos no começo, teve algumas experiências de estar do lado da frente da câmera também, né? Eu tive, a realidade, o Silvio Santos me substituiu. Porque aquele horário dele, na TV Paulista, em 1900, aí nós estamos falando de 1954. Eu tô ligado. Mas, por favor, vai, desculpa. Aí eu tinha um programa na TV Paulista chamado Clube dos Novos Valores. E que o apresentador desse programa, o animador desse programa, era o seu amigo aqui. Quer dizer, péssimo. Mas tanto que não foi para frente. Durou quanto tempo isso? Durou muito não, né? Não, durou um ano e pouco o programa. E aí o Roberto Corte Real, que era o diretor da emissora, falou assim, eu era assistente dele. Então ele tinha liberdade, falando comigo, bom, o negócio é o seguinte, não é você que é ruim, o programa é que é muito ruim. As pessoas ainda não pegaram esse negócio de amador, era uma espécie de calouros meio profissionais, né? Então, isso não vai funcionar. E tem um cara aí chamado Silvio Santos que quer o horário, ele quer comprar o horário e pagar. Nós estamos precisando de dinheiro. Não é porque o programa seja ruim, é porque falta dinheiro. Tá bom. E ele foi lá para fazer o Brincando de Forca. E é assim, bom, então, mas tu gostava de ficar na frente da câmera? Não, é aquela coisa, gente, não tinha ninguém. Na televisão, quando começou, você imagina um veículo que tem
1.000, 2.000 aparelhos de televisão, uma audiência desse nível, né? Até, vamos dizer, em 100 mil, 200 mil pessoas, dividido pelas emissoras que existiam na época. Não tinha nenhum patrocinador para sustentar aquilo. A única emissora que tinha anúncio era a TV Tupi e depois a Record. O resto não tinha. Era difícil. Então, mesmo na TV Tupi, tinha que fazer de tudo. Eu era redator da Rádio Tupi, era redator da TV Tupi, onde eu fiz a família Sears, primeira família da televisão no mundo inteiro. Eu fiz a família Sears e eu fazia o Pé de Coelho, que era o assistente do Falcão Negro. Eu vestia todo de Robin Hood. Então, imagina você que ridículo. Robin Hood, eu era magrinho, com as pernas de fora, que o Robin Hood eu era o Pé de Coelho, porque eu dava sorte pro Falcão Negro, que era o José Parisi que fazia, e fazia muito bem. Que coisa, né? A vida é muito doida, vai levando a gente para uns lugares que... Pois ninguém sabe. Eu estava pensando exatamente isso. Como é que a vida leva a gente para lugares... Você não imaginava para onde é que você ia, né? Pois é, não, no meu caso, assim, como você foi parar lá, eu faço ideia, porque eu li do livro, mas no meu caso, eu estudei português e inglês, entendeu? Letras, eu dava aula de inglês. E aí eu vim parar na internet e agora eu tô conversando contigo. Eu sei lá o que vai acontecer daqui a 5 anos, mas a vida é muito doida, entendeu? Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com vários caras que eu sou fã, sabe? Cara da música, cara do conteúdo, todos os lugares, do futebol, cara, aquela estrelinha do Adriano Imperador, sabe? Do Mengão. Então, a vida é doida. Eu acho que esse é a lição, pelo menos pra mim. Tem mensagem pra nós aí, Vitão? Não? Mas o que você ia falar? Não, eu estava continuando concordando com você. Você falou a vida doida. Eu assisti recentemente um filme que se chama A Última Sessão de Freud, onde o Anthony Hopkins faz o papel do Freud de uma maneira brilhante. Mas tem um momento que o Freud diz assim, o negócio da loucura é muito importante. Você vê, por exemplo, o padre era ateu, assim, eu não acredito em Deus. Mas tem, se você me perguntar, Cristo, Buda, Moisés, eles são homens. Esses homens eu acredito. E sabe o que eles eram? Piradinhos, todos loucos. Diz o Freud, né? Porque assim, daí, por isso, eles só acreditaram neles porque eles diziam coisas que ninguém sabia o que era. Entendi. Assim, piradinhos. Ele usa essa expressão no filme. É puramente louco. Interessante.